Solicito aos vereadores o registro de presença junto ao painel eletrônico. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Como anúncio legal, declara aberta a presente sessão ordinária em votação à da sessão anterior. Aqueles que forem favoráveis, permaneça na comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Estão na primeira parte do expediente, que terá duração de 30 minutos, em que os vereadores terão a palavra por 4 minutos, improrrogável, sem a parte. Conceda a palavra ao vereador Serginho Carnevale. Bom dia a todos. Bom dia, não, muito boa tarde a todos os vereadores. Obrigado pela primeira chamada, vereador Hernani. E cumprimento o público presente, senhores vereadores, imprensa, ouvintes da Rádio Clube AM. Eu quero pedir a gentileza que na quinta-feira tivemos audiência pública com a presença de vários vereadores, na presidência do vereador Hernani, na Comissão de Administração Pública, e também com a relatoria do vereador Alessandro Almeida. Eu fiz um requerimento e peço voto favorável, e peço, inclusive, senhores vereadores, caso queiram assinar, que no papel enviado a essa casa, nessa audiência da Ares PCJ, foi colocada uma série de investimentos que, no aumento de 2021, foi colocado como uma planilha de possíveis investimentos feitos pelo DAI. E entre esses investimentos estava relacionado a questão dos rompimentos de rede de água de Rio Claro. É só o morador de Rio Claro passar na Rua 3, na frente do Benitão. E lá, senhores que passarem por lá, senhoras que passarem por lá, vão ver um asfalto absolutamente remendado. Há um buraco aqui, há um buraco acolá, vez ou outra há uma paralisação de serviço de água por horas, prejudicando o centro, prejudicando o Jardim Dona Ângela, prejudicando Cidade Jardim, e etc. Esse é um dos locais que o DAI deveria fazer a troca de rede pelo produto PAD. Outro local também muito conhecido em Rio Claro e que, vez ou outra, tem rompimento, vereador Rodrigo, de adutora de água, é na Rua 8, no Santana, Alto do Santana, ou BNH, fica bem no limite, vereador Rodrigo. E esse local já caiu até uma moto, que foi até alvo de memes na internet, onde na Rua 8, com a Avenida 42 e a Avenida 40, rompeu-se essa adutora. E toda hora ela rompe. Ela vem desde lá do NAM, desde lá do Cervezão, virando a Avenida 42 e virando a Rua 8, para subir, enfim, a Avenida 40. Então, esse é um dos locais, assim como essa da Rua 3, e outros vários, que devem ser trocados urgentemente. Essa adutora, sendo trocada, talvez, vai gerar uma economia para o DAI. O DAI vai lá, conserta. Daqui a 10 dias vai ter que consertar de novo. É hora máquina, é hora trabalho, é uma série de investimentos, de problemas, dinheiro, e que naquela cartilha da Ares PCJ estava sendo dito de que haveria um dinheiro, um montante daquele aumento em 2021 para 2022 da conta de água, que haveria esse investimento. E esse investimento não veio, é só passar nos locais que eu citei, só para citar dois. Então, eu fiz o requerimento 2039, conforme o parecer 14/2021, quais são os investimentos que foram feitos de acordo com o exposto no parecer consolidado
da área PCJ. O vereador Rafael Andretta sinalizou que vai assinar, já faço convite para ele assinar, caso ele esteja na sessão. Requeiro também que a empresa BRK Ambiental informe, com base nesse mesmo parecer, quais investimentos elencados foram feitos, inclusive qual o andamento das obras listadas nesse plano de investimentos para adequação e ampliação do sistema de esgoto no município, firmado com o DAI no final de 2020. E requeiro ainda que seja enviada cópia desse documento para a Ares PCJ. Vereador Alessandro, o senhor esteve aqui presente, a Ares PCJ disse, nós queremos, com outras palavras, nós queremos ser comunicados. Então, estou comunicando para que a Ares PCJ também informe. Afinal, tem assinatura. Esse documento não foi criado da minha cabeça. Esse documento foi criado, enviado para essa casa pela Ares PCJ. E aí, esse é um requerimento que peço voto favorável. Já vou adiantar, peço não só o voto favorável, como a assinatura de toda a casa, para dar um peso maior a esse documento, para talvez elucidar tanto que se fala das fórmulas paramétricas que fazem a composição do aumento da tarifa de água. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Sivaldo Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, mesa, público presente, imprensa, funcionário dessa casa, vereadores, boa tarde a todos. Serginho, também quero assinar esse requerimento aí também. É grande interesse aí, porque esse aumento aí nós temos que estar atento para a população toda aí, mesmo que sempre que vem esse aumento aí, mas eu acho um absurdo. E também venho aqui falar, estou sendo muito cobrado pelos moradores da Jardim Nova Rio Claro, que vem falando direto, vereador, cadê o asfalto? Diz que ia começar tudo, e esse projeto que não chega. Valdir Oliveira falou que ia, já está começando rápido, nós estamos chegando. O ano que vem já é eleição, já, ué. E aí? Será que nós vamos chegar lá ter a cara de pau de pedir voto para que a população, do tempo que nós viemos prometendo esse asfalto, fizemos a casa nossa aqui, fizemos a nossa parte, demos lá 14 milhões para o executivo. Prefeito, será que o senhor vai ter coragem de pisar o pé lá no Terra Nova, lá no Nova Rio Claro, lá para pedir voto? Tá aí, ó, 2024 está chegando aí. Vamos acelerar, vamos pedir à Secretaria de Obras, Valdir Oliveira, vamos dar uma acelerada aí, que a população ali está cobrando com razão. Lá é trabalhador que paga seus impostos, estão tudo cobrando, porque quem paga o salário nosso aqui são aqueles trabalhadores lá que pagam o salário da gente aqui, e o do senhor também, e do seu secretário também. E eles não estão pedindo esmola, não, quer pagar o asfalto de lá. E eu acho uma falta muito de consideração, é que nem ali nós temos ali, a BRK está que nem trabalho de tartaruga ali na rotatória da Rua 6, ali da 21, ali de Cervezão. Quero ver a hora que acontecer um acidente grave ali na Rua 6, ali na rotatória ali da 21, com do Cervezão ali da Rua 6 ali. Quero ver quem que vai assumir. Porque o que está lá, tudo, trânsito, está que nem lá na China, lá com as carrocinhas lá, o trânsito ali naquela rotatória da Rua do Cervezão ali com a 21. É uma vergonha o trabalho que a BRK está fazendo ali naquela região, uma região que tem quase 70 mil moradores naquela região ali, e ser tão parado, tão tartaruga do jeito que está sendo ali. Eu acho que tem que ter um respeito muito grande. Está que nem o final lá no nosso teto, lá, na Jacotinga lá.
Você pega a Jacutinga ali, nem trator está conseguindo passar ali de tanto buraco. Acho que aqui quase todo mundo já pediu, já fez requerimento daquele pedaço ali. Antes de chegar na estrada de terra ali da Jacutinga ali, melhor ir lá e arrancar aquele asfalto ali e deixar a estrada de terra, que é melhor. Que é o que a maioria dos moradores ali fala dali daquele pedaço ali que tem ali no nosso teto ali, da Jacutinga. E gente já vem cobrando, já tem requerimento, já há uns 3 anos meus já, pedindo para estar arrumando aquele pedaço ali, e nada. Nós temos, só para concluir, senhor presidente, também temos ali no Bosque Rio Claro ali, um perigo, fui lá, quero agradecer ao Paulon, que é o secretário de Mobilidade Urbana, liguei para ele 10 horas da noite, passei lá, vi o perigo, liguei, ele foi lá, sinalizou, mas já vai para 2 semanas já que não coloca uma tampa lá. Tendo um motoqueiro chegar lá, já, o caminhão já passou por cima tudo lá já. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Wagner. Boa tarde, mesa, meus pares. Boa tarde, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, pela rádio, pela TV, pelo Face, pelo YouTube. Rapidamente, senhor presidente, eu queria deixar aqui, no momento oportuno, que a gente perdeu uma funcionária ontem, a Leila Rosângela Gonçalves de Oliveira, funcionária lá do Allan Kardec, que teve um infarto fulminante. Eu queria deixar, então, os meus pêsames à família. Estive hoje lá no velório, funcionária da prefeitura lá do Allan Kardec, a Leila. 65 anos, muito nova, né? Nossos sentimentos à família da Leila. Queria também, presidente, falar de um requerimento sobre zeladoria, que eu estou dando entrada hoje, sobre a limpeza das lixeiras, que a gente votou, comentou muito sobre a volta do comércio após as 18 horas nesse quadrilátero central da cidade. Então, a gente poderia aproveitar, no requerimento eu peço essa zeladoria, como foi citado aqui na sessão passada, a troca de lixeiras, inclusive com lixeiras para reciclados, para não reciclados, orgânicos, etc. Então, é um requerimento que eu estou dando entrada hoje. E, para terminar, senhor presidente, eu fiz também, essa semana, estou dando entrada hoje, uma moção de repúdio colocada em pauta da DPF 442, que descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Eu reputo como sendo um absurdo o pessoal colocar esse tema, sendo que a sociedade brasileira, em peso, se fizer um referendo, vai votar contra o aborto. Então, o pessoal querendo enfiar a goela abaixo, morte de crianças no ventre, que, ao meu ver, é um absurdo. Fiz uma moção de repúdio, estou dando entrada hoje nessa sessão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Valdemarque. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, cidadãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Eu uso a palavra na tribuna nessa sessão da Câmara para falar sobre 2 assuntos, senhor presidente. O primeiro é que eu tive contato com o secretário de Mobilidade Urbana, né, o secretário Paulo, a respeito do semáforo ali da Rua 7 e Avenida 29, onde tem ocorrido vários acidentes aqui no município de Rio Claro. Inclusive, há 15 dias teve um acidente com um motociclista que teve que fazer uma operação de bucomaxilo, enfim, um acidente grave. E ali, vira e mexe, até o pessoal que frequenta o posto de gasolina ali da esquina diz que é uma esquina problemática na cidade de Rio Claro.
e o secretário disse que existe um estudo realmente para colocar um semáforo naquela região, e através de um convênio com o DETRAN. E ele aguarda, né, essa posição, esse repasse do recurso do DETRAN para ser colocado um semáforo naquela região. E eu indaguei a ele, inclusive, que com essas trocas dos semáforos da Avenida Rio Claro, se não seria possível uma realocação de um semáforo da Avenida Rio Claro para esse cruzamento. E disse ele que ali ele pensa em algo mais moderno, mas eu volto a dizer que o mais importante é nós preservarmos vidas do que ter algo moderno. Então, a gente pede aqui essa sensibilidade. O secretário Paulo tem feito um bom trabalho, né, na Secretaria de Mobilidade Urbana, mas pede que ele tenha essa sensibilidade de atender o cidadão daquela região do município, senhor presidente. E, para finalizar, eu gostaria de prestar uma homenagem ao ex-vereador dessa casa, que veio a falecer na semana passada, né, o senhor Manuel José Silva. Foi vereador nessa casa durante 16 anos, aqui na Câmara Municipal de Rio Claro, foi presidente da Câmara, né, aqui da cidade de Rio Claro, era um empreendedor, foi um cidadão de visão, faleceu aos 95 anos de idade. Ele foi o idealizador do nosso clube de campo de Rio Claro, porque ele era muito ligado à família Kassab, que era proprietária daquela área, e fez toda a intermediação para que o clube de campo viesse a acontecer. Também foi idealizador do Boulevard dos Jardins, da empreendimento imobiliário ali da região sul de Rio Claro, foi presidente da CIRC, foi assessor do ex-deputado estadual José Felício Castellano, nosso querido sempre deputado, né, que também já faleceu, Gijo, e teve a honra também de ser... Eu acredito que o doutor Manuel, ele conseguiu algo que eu acho que é o único da cidade. Ele foi presidente do Rio Claro e depois foi presidente do Velo Clube. É algo que realmente tem que ter um estudo a respeito, porque... Então, a gente vê que ele gravitava muito bem em vários setores da cidade. Portanto, contribuiu muito com o desenvolvimento de Rio Claro. Eu presto essa homenagem aqui ao Dr. Manuel José Silva e deixo aqui meus abraços à viúva, Dona Weise, aos filhos Renato, Roberto e a Cláudia. E solicito, num minuto oportuno, senhor presidente, que seja feito um minuto de silêncio ao Manuel José Silva, né? O Mané Silva. E, para finalizar, eu tive a honra, né, de apresentar nessa casa um decreto legislativo onde ele recebeu um título de cidadão emérito em 2017, que essa casa aprovou por unanimidade. Então, a gente deixa aqui a solidariedade à família e que Deus o acolha da melhor forma possível. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Geraldo Luiz de Moraes. Presidente, nobres vereadores, público presente, Jornal Cidade, e todos aqui presentes que estão aqui nessa sessão ordinária dessa segunda-feira. Eu vou começar a minha fala, presidente, em uma coisa que hoje o Jornal Cidade se manifestou e colocou na semana passada, através do Lucas Calori. O governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a Lei Estadual número 17.746, projeto de lei número 370 de 2023, de autoria do deputado estadual Teonílio Barba, do PT, publicado no Diário Oficial no dia 12 de nove de 2023, que institui 20 de novembro como Dia Estadual da Consciência Negra, que passa a ser feriado estadual. Aqui na nossa cidade, presidente, eu sei que o senhor colocou, foi um trâmite junto com o senhor, colocou o dia 20 de novembro na nossa cidade. Então, meus parabéns. Por isso que eu falei que eu ia estar comentando que hoje, só Rio Claro e mais 125 cidades que tem o feriado, Dia da Consciência Negra. E aqui, como Rio Claro, é uma das cidades que foi colocada através de um trabalho árduo do senhor naquela legislatura que colocou o 20 de novembro junto com a Câmara Municipal e, na época, o prefeito sancionou o 20 de novembro. E sabemos que muitas cidades que possuíam e tentaram tirar o 20 de novembro, tá? Inclusive São Paulo. Inclusive São Paulo foi tentado tirar.
e, através do deputado Bárbara e do governador Tarcísio, foi implantado de novo, por isso que eu citei o Jornal Cidade, que eu sei que o Lucas colocou essa matéria, acho que foi sábado ou domingo, o senhor colocou, então parabéns, para estar dando esse destaque, não só para a população negra, mas dando destaque ao governador, e sim o deputado, eu vou chamá-lo de Barba, que é um carinho, que eu já o conheço pessoalmente, de ter instituído o feriado 20 de novembro. O que nós passamos não como feriado, é um dia de respeito e um dia de trabalho junto à comunidade para ver o que nós perdemos, que foi não perdemos, não é dó, mas perdemos muitas coisas como dentro da consciência negra. O feriado do Dia da Consciência Negra é uma data tão importante para refletir sobre a importância do povo e da cultura africana e da sua contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Em Rio Claro, como eu já citei, nós temos, com Rio Claro, das 126 cidades, que foi feito o decreto como feriado. Parabéns ao deputado Barba pela iniciativa e ao governador Tarcísio de Freitas, que sancionou essa importante lei no Estado de São Paulo. Então, para mim, como fazer parte de uma Câmara Municipal, onde o senhor teve essa preocupação num passado presente, mas no futuro, no passado, e hoje o futuro, nossa Casa Legislativa sancionou uma lei. E hoje o governador do Estado, semana passada, o governador do Estado também sancionou através do deputado Barba. Obrigado, presidente. Eu sei que só tem só um pouquinho, ia falar de outras coisas, mas depois eu peço um minuto para estar falando de outros assuntos. Obrigado e parabéns, deputado Barba, parabéns, governador Tarcísio de Freitas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, mesa, senhores, senhora vereadora, a imprensa, ao público presente, as pessoas que nos acompanham aí pelas mídias sociais. Senhor presidente, inicialmente quero aqui agradecer ao prefeito pela importante obra que nós estamos desenvolvendo e, a julgo, dos principais aparelhos sociais que nós tivemos nos últimos 20 anos no nosso município, que é a construção do hospital público ali, anexo à UPA do Sorvezão, onde nós teremos mais 40 leitos para atender a população nos procedimentos de média complexidade e, se juntarmos com os outros 20 da UPA do Sorvezão, a oferta de leitos passará para 60. E por que eu faço o destaque dessa questão, senhores vereadores? Porque na década de 1983, a Santa Casa, com a mesma responsabilidade como hospital de referência, atendia Rio Claro e outros 7 municípios da região, com a metade da população hoje que nós temos. E naquele momento eles tinham 113 leitos a serem ofertados para toda essa população. E hoje não passa de 36. Ou seja, reduzimos em mais de 2/3 aquilo que era ofertado à nossa população e, infelizmente, isso vem sufocando a todos os rioclarenses, a todas as pessoas que moram em Santa Gertrudes, em Peúna, Torrinha, que dependem da Santa Casa, a Itrapina, enfim, para qualquer procedimento cirúrgico. Então, agradecer aqui ao prefeito pela coragem, pelo comprometimento e a dedicação. E essa é uma questão, senhor presidente, que eu trago à discussão, inclusive quem implantou essa ideia nos meus sentimentos foi o Dr. Marco Aurélio, em 2013, quando nós falávamos da Santa Casa, no momento em que ele era secretário de Saúde. E nós só enxergávamos um único caminho para resolvermos o problema da oferta de leitos, né, e colaborar com a Santa Casa no que se diz respeito aos procedimentos de média complexidade, que ela ficasse só com alta complexidade, para que os seus rendimentos financeiros pudessem melhorar e, dessa forma, a Santa Casa deixar de operar no vermelho como vinha operando. E, então, o prefeito Gustavo, como um homem inteligente, absorveu essa importante ideia
e a colocou em prática. Uma outra questão também, queria até que a técnica colocasse aí as fotos em disponibilidade, se for possível. E aí eu queria até chamar a atenção do vereador Irander, que eu preciso do apoio do Irander para essa questão, é a respeito da quadra poliesportiva que está sendo construída ali no Jardim Novo, na Rua 11, nas imediações da Avenida 6, viu, Irander? Lá foi um projeto que o senhor angariou os recursos, né? Mas o que acontece? Nós tivemos que fazer um aterro de deslocamento, ou seja, nós fizemos o corte daquilo que estava em excesso com relação ao nível da rua e fez o nivelamento daquilo que estava abaixo da rua. Mas o resultado, nem choveu, é esse. Então, existe a necessidade de nós construirmos um muro de contenção, conhecido como muro de arrimo, né? Para nós evitarmos problema e não colocarmos aqueles imóveis que estão um pouco abaixo ali da construção da quadra em risco nos períodos de chuva. Ou seja, se nós observarmos aí, na parte que foi feito o aterro de corte, nós temos mais de 2 metros de altura de aterro. Se a gente considerar aí uma semana de chuva, né, todos aqueles imóveis ali embaixo estarão em risco. Então, eu peço a Vossa Excelência que faça contato com a Daniela, que é a engenheira responsável pela construção da quadra, lá na Secretaria de Obras, né, assim como eu já fiz, com o Valdir também, e na semana que vem trago um requerimento, só para concluir, senhor presidente, em discussão nessa casa, que faço muito gosto que Vossa Excelência assine em conjunto para que nós possamos discutir isso e evitarmos problema futuro. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra à vereadora Carol. Hoje não. Boa noite a todos, público presente, meus nobres colegas que estão me incentivando bastante a seguir o rumo do meu destino aqui. Agradeço muito vocês por todo o apoio. E eu gostaria muito que a Vivi passasse no telão um vídeo que o Andrei pediu, por gentileza, Vivi. Não tem, Andrei? Você não pediu? É o texto? Então, tem na verdade, solicitaram para a gente, no bairro Regina Picelli, as ruas lá estão bem críticas. E quando a gente começou, principalmente com o projeto do buracômetro, do aplicativo que você cadastra os buracos e manda direto para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras também nos respondeu prontamente que a empresa ela parou de fazer o serviço assim que a prefeitura não conseguiu retomar o repasse para a empresa. Então, nós estamos solicitando à secretaria competente para que seja retomado os serviços de recap no bairro Regina Picelli e também que seja esclarecido o motivo da paralisação dos serviços. Uma vez que aqui essa casa aprovou 75 milhões de empréstimos, a gente sabe que foram feitos vários apanhados de vários deputados para que se fizesse o Rio Claro, todos os bairros da nossa cidade, e que nenhum bairro ficasse sem recap. Então, por que alguns têm prioridade, alguns bairros têm privilégio e outros bairros não têm privilégio? Essa é uma questão que o buracômetro, inclusive, levanta. Quando a gente abre o aplicativo e vê, por exemplo, questões de alguns bairros mais privilegiados de Rio Claro, tendo o seu recap feito imediatamente, e alguns outros bairros mais periféricos ficando à mercê ainda dessa situação de falta de recapeamento. Então, não tem como falar contra dados. Contra dados não há argumentos. É uma ciência exata que a gente está lidando ali através de um aplicativo. Então, o bairro Regina Picelli está sofrendo muito tempo com a falta de atenção da Secretaria de Obras, está sofrendo muito tempo com a atenção da empresa contratada, começou, não pode terminar, não pode parar.
Começou, tem que terminar. Inclusive, está na lei, na 8666, quando você faz um contrato, e é através dessa lei que a gente ainda está fazendo contrato, que o Brasil ainda se baseia, que Rio Claro se baseia, através desse contrato, a empresa ela tem que possuir um capital para, caso a prefeitura não consiga arcar em determinado momento, a empresa consiga arcar com o resto do serviço e não paralise. Essa é a lei. E aí, por que parou? Não pode. Então, assim, a gente vai ter que chamar a empresa de novo aqui para conversar? A gente vai ter que chamar o secretário de novo para conversar? Mais uma vez, essa casa tem que voltar na mesma posição de sempre, que é a questão do buraco? Eu acho que isso já era um problema que já tinha que ter sido sanado há muito tempo. Há muito tempo. A gente precisa debater outras pautas, como, por exemplo, amanhã, a questão da saúde na DRS no Parlamento Regional Metropolitano. Outros aqui, pautas levantadas que vão servir de pautas amanhã para o debate. E não, novamente, buraco. Isso já era para ter sido sanado em Rio Claro há muito tempo. Muito tempo. Então, para concluir, presidente, eu vou cobrar o secretário de obras e vou cobrar para que ele esclareça juntamente a empresa para que o bairro Regina Picelli retome os serviços com urgência e ainda nos dê a resposta do motivo da paralisação, porque a paralisação em si é totalmente inconstitucional. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dizer ao novo vereador Valdemar que ele foi muito feliz em dar o título de cidadão emérito ao doutor Manuel. Doutor Manuel, eu conheci ele em 1994, foi presidente do PTB por muitos anos, aonde todas as vezes que o doutor Manuel foi presidente do PTB, o PTB fez 2, 3 vereadores. Então, tem que tirar o chapéu para o doutor Manuel quando se fala em política, em jogo de cintura. Quero também dizer que o doutor Manuel foi meu presidente várias vezes. Em 1996, quando eu fui eleito pelo PTB, o doutor Manuel era o presidente. Em 2000, o doutor Manuel era presidente. Em 2004, o doutor Manuel era presidente. Então, o doutor Manuel deixa um legado muito grande aqui em Rio Claro, tanto na política, como no comércio, como na indústria, em tudo. Então, eu também peço um minuto de silêncio à família do doutor Manuel José Silva. Quer saudar, presidente? Quanto ao 20 de novembro, o novo vereador-geral Luiz Moraes comentou. Uma parte. Eu tenho que tirar o chapéu para o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, porque o ex-prefeito Nevoeiro Júnior chamou eu e falou: Pereira, nós vamos fazer o feriado dia 20 de novembro em Rio Claro. Convida o pessoal da comunidade negra aqui no meu gabinete e você vai dar essa notícia a eles. Mas saiu da ideia do ex-prefeito Nevoeiro Júnior. Então, veja a visão que tem o ex-prefeito Nevoeiro Júnior. Então, tem que tirar o chapéu ao ex-prefeito Nevoeiro Júnior. Isso deve ter sido em 2005 ou 2006. Entendeu? Agora, hoje, o governador Tarcísio vai sancionar a lei, que é um feriado estadual. Veja a visão do Nevoeiro lá em 2005. Parabéns ao ex-prefeito Nevoeiro Júnior. Uma parte ao novo vereador Sivaldo. Senhor presidente, também nessa parte aí eu quero esse 1 minuto de silêncio também do senhor Manuel, também, que foi um grande homem, conheci através do senhor Manuel Silva. E, para mim, Rio Claro teve esse privilégio de ter esse grande homem que foi o senhor Manuel Silva. E também quero também pedir 1 minuto de silêncio a um jovem que morava ali no Bom Sucesso, que foi para Itirapina, veio a falecer ontem. Daniel Tita Alves da Cruz, que é um parente da gente, que veio a falecer ontem, foi enterrado hoje lá em Itirapina,
que é daqui da região ali do Bom Sucesso, senhor presidente. Uma parte, senhor presidente. Uma parte na vereadora Carol. Presidente, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para o senhor José Manuel da Silva, em nome da família dele. Não sei se a dona Miriam, a dona Marlene estão ouvindo, mas eles me conhecem desde pequenininha, desde criança, moram ali no bairro Santa Cruz, na Avenida 8, e em frente ao Grêmio. E ele sempre me incentivou a fazer parte da política. Eles, tanto a família, né, tanto as irmãs quanto ele, sempre ligaram lá em casa para falar com o meu avô sobre mim, para me dar toques, para me dar conselhos quando eu entrei na primeira vez no meu mandato. E também ele ficava muito orgulhoso, porque ele via uma menina que ele viu crescer ali, brincar no bairro dele, brincar dentro da casa dele, inclusive, virando uma figura pública, para concluir, presidente, virando uma figura pública política, fazendo política que ele tanto amava fazer. Então, fica aqui meus sentimentos e nossas saudades a ele, meus sentimentos tão fraternos à família que tanto nos ama e nós tanto amamos essas irmãs. Uma parte no vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, nessa parte eu solicito aí que também meu nome, em nome do PSDB, né, nós possamos incluir o minuto do silêncio ao senhor Manuel José Silva. Afinal de contas, ele militou conosco por muitos anos, uma pessoa de muita sensibilidade, muito entendimento político e bastante preocupado com a cidade de Rio Claro. Então, nada mais justo, né, que essa Casa de Leis, por onde ele transitou, leve essa homenagem a ele. Gostaria também de que, nesse minuto do silêncio, nós incluíssemos o nome da senhora Antônia Perina Roque, uma moradora ali do Chavezão, que faleceu aí no último sábado e foi sepultada ontem. E também um dos grandes comerciantes do Chavezão, acho que todos aqui devem ter ouvido falar dele, o senhor Francisco Manuel dos Santos, o bigode do açougue. Faleceu, foi sepultado no último sábado, alguém que colaborou e muito para a parte comercial e desenvolvimento do bairro. Então, fica aqui os meus sentimentos a toda a família do senhor Francisco Manuel dos Santos, carinhosamente conhecido como bigode do açougue. Uma parte, presidente. Uma parte, senhor presidente. Uma parte no vereador Serginho Carnevale. Senhor presidente, eu primeiro coopero com a fala do meu líder, vereador Valdemarque, quanto ao Manuel José Silva. Eu, quando criança, vim aqui, conheci a casa, o Mané José Silva, como era bem chamado e bem falado, ele sempre foi muito simpático. Ele é tio de uma grande amiga minha, Maria Eugênia, que é esposa do João Brasil Bueno Neto, o Ziquinho, fisioterapeuta. São pessoas a quem tem muito apreço. E talvez fez o que era o sonho do Wagner Baumgartner de presidir o Velho Rio Claro. Então, algo bastante importante que traz um diferencial a ele. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, senhor presidente Pereira, a quem eu tive o prazer de conhecê-lo melhor nesse mandato, nessa legislatura, porque quando, em 2005, meu pai retornava a essa casa, o ex-prefeito Neveiro Júnior, no seu segundo mandato, ele colocou em pauta a lei municipal do feriado de 20 de novembro. E, na época, recordar é viver, só para concluir, o prefeito Neveiro foi muito criticado por ter feito esse feriado, porque havia uma certa lacuna de legalidade, o município já tinha um feriado municipal, então não poderia colocar outro feriado. Então, mais uma vez, o prefeito, na época, Nevoeiro, foi muito ousado, como era a sua característica, e fez uma grande homenagem, inclusive em sua homenagem, vereador Pereira. Então, com relação à comunidade negra de Rio Claro, deve se orgulhar de Vossa Excelência pela sua luta naquele momento histórico. Estou fazendo um recorte histórico para lembrar, para reavivar isso, reativar isso, e do senhor ser, pela primeira vez, Rio Claro ter um presidente negro na Câmara Municipal de Rio Claro. E, por fim, volto a citar o vereador Val, o programa Respeito à Vida foi uma articulação que eu fiz de uma verba de R$3 milhões do DETRAN para obras viárias em Rio Claro de mobilidade urbana. Uma série de obras. Tem, por exemplo, um semáforo na Rua 9 com a Avenida Samambaia, que há muitos anos o pessoal pede. Está lá na lista. Assim como está na lista o semáforo da Rua 7 com a Avenida 29.
Então, eu vou fazer um ofício, até caso o vereador Val queira assinar em conjunto, vou fazer um ofício para o DETRAN com a cópia para a mobilidade urbana, porque esse dinheiro é importante, essas obras são vitais para a mobilidade urbana do município. Há um semáforo aqui próximo à Santa Casa também muito importante. Então, eu vou fazer esse pedido, até cooperando com a fala a instantes do vereador Val. Uma parte, presidente. Uma parte no vereador Geraldo Luiz de Moraes. Como já foi citado do seu Manuel Silva, eu tive o prazer, quando eu vim para Rio Claro, em 1980, 84, ele tinha a Major Gráfica, a Major Tour, tinha vários empreendimentos, fora ser um homem público, um vereador atuante. Então, eu cheguei a trabalhar, minha família chegou a trabalhar nos dois, vou falar indústria, mas os dois comércios que ele tinha, e eu conheci ele pessoalmente, quando eu tive o prazer de conhecer. Ele morava ali perto do Paulistão, uma da casa dele, e eu tive o prazer de vender, naquela época, a Ardose, a pedra mineira, e de ir lá passar um final de semana junto com ele, seus familiares, com meus irmãos e os funcionários, para estar deixando a casa dele em ordem. Então, no momento oportuno, pela amizade que eu tive com o seu Manuel, pelo grande homem público que ele foi, e, acima de tudo, as condolências aos familiares dele. Obrigado, presidente. Uma parte no vereador Júlio Lopes. Também, como líder do PP, gostaria de, no silêncio, o Manuel José Silva, além como o vereador Geraldo falou, que ele, como político, é um grande empresário. Foi diretor da CIRC, Sindicato de Comércio e Logística, também juntamente com a gente. Uma pessoa muito querida na nossa cidade, no meio comercial, no meio político. E também do Francisco Manuel dos Santos. O Bigode, que nos deixou semana passada também, fica as duas famílias, do Francisco Manuel Santos e do Manuel José Silva, os pesares aí. Uma parte. Uma parte no vereador Wagner. Eu queria também contribuir aí com os feitos do Manuel José Silva. Ele, por muito tempo, frequentou o PSDB. Então, em nome do PSDB, né, Paulo, eu queria falar um conforto aí para a família e lembrar das coisas boas do Manuel. Ele, na década de 70, foi um dos pioneiros, estava lembrando aqui com o vereador Val, a fornecer crédito, a ter crédito para o comércio. A ideia foi dele quando ele estava na CIRC. Então, um cara que tinha visão à frente, um visionário que ajudou muito no desenvolvimento dessa cidade. Então, meus pêsames e o conforto à família. Muito obrigado. A parte, presidente. Uma parte no vereador Moisés. Presidente, só agradecer. Viajei para Brasília. Foi muito bom. A gente levou várias demandas lá para Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, que me receberam, e tantas outras pessoas que a gente acabou cobrando, e até mesmo uma pauta muito importante, é a FNDE, que a gente cobra sempre para a Secretaria de Educação, para que possa mandar o que falta para o FNDE, para que possa ser construída as quadras, principalmente no Juvelina Moratelli, onde precisa ser construída com urgência. Faz 19 anos que aquelas crianças ficam debaixo de sol, chuva, não tem um lugar adequado para elas praticarem atividade física. Já viajei para Brasília várias vezes e ainda falta documentação, falta legalização, plano para que possa ser executada essa quadra com urgência. Então, eu peço para a secretária de Educação, o prefeito, não só a escola Juvelina Moratelli, como outras escolas também há uma necessidade. Tá bom? Agradeço, presidente. Passaremos à segunda parte do expediente, que terá duração de 1 hora, que se destinará à leitura e votação das matérias constantes do mesmo, conforme artigo 92 do Regimento Interno. Solicita ao senhor primeiro secretário que faça leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei 142/2023. Altera dispositivos da Lei Municipal número 3.573, de 23 de setembro de 2005, e da outras providências. Projeto dos vereadores Hernani Leohart e Paulo Guedes. Consulta, vereadores, se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles forem favoráveis, permaneça como estão. For contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos, o projeto será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de Lei 143/2023. Altera dispositivos das leis municipais 916 de 1964 e número 3.982 de 2009. Assina vereadores. Consulta no vereador, seu projeto será objeto de deliberação. Aquele que for favorável, permaneça a comissão. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os votos, o projeto será encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2023. Confere o título de cidadão rioclarense ao reitor professor Silmário Batista dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à sociedade rioclarense, notadamente na contribuição para a implantação do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, no município. Projeto do vereador José Júlio Lopes de Abreu. Consulto os 9 vereadores, seu projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos, o projeto será encaminhado às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2023. Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher e da outras providências. Projeto da vereadora Caroline Gomes Ferreira de Melo. Consulto no vereadores, seu projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos, o projeto será encaminhado às comissões competentes. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Pastor Diego. Questão de ordem. Não há mais projeto, senhor presidente. É a minha questão de ordem. Presidente, eu queria pedir comissão conjunta do PL 039/2022, do PL 018/2023, do projeto de emenda à Lei Orgânica 03/2023, o PL 143/2023, 137/2023 e 142/2023. Já foi embora. Olha lá, ó. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela Comissão de Defesa dos Animais, gostaria de pedir comissão conjunta do projeto 143, 142, 39, 18, 137 e o 03, todos de 2023. Questão de ordem. Questão de ordem à vereadora Carol. Eu gostaria de pedir... Questão de ordem. Pega para mim, por favor. Eu gostaria de pedir comissão conjunta do PL 039/2022, PL 018/2023, projeto de emenda à Lei Orgânica 03/2023, PL 143/2023, PL 137/2023 e o PL 142/2023. Uma parte ao vereador Hernani. Obrigado, excelência. Pela Comissão de Administração, projeto 142, 039, 18, 03, 143 e 137, pedindo conjunto, excelência, por favor. Uma parte ao vereador Adriano. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Finanças, peço comissão conjunta nos projetos 39, 143, 142, 38, 137 e 03, senhor presidente. Uma parte ao vereador Sivaldo Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Pessoas Humanas, também quero pedir comissão conjunta dos projetos PL 039/2022, PL 019/2023, do PL 143/2023, PL 137/2023 e do 142/2023. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa no vereador Rafael Henrique Andretta. Rio Claro, 18 de setembro de 2023, ofício número 00195/2023, ao excelentíssimo presidente José Pereira dos Santos. Venho, através deste, justificar a falta do nobre vereador Rafael Henrique Andretta na sessão ordinária do dia 18 de 9 de 2023, devido a questões de saúde. Atenciosamente, Rafael Henrique Andretta, vereador da Câmara Municipal.
Requerimento para abertura de comissão parlamentar de inquérito. Tendo em vista o requerimento número 01/2023, pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, nos termos do artigo 1º do artigo 37 do regimento interno dessa edilidade. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da sua leitura. Requerimento número 1/2023, CPI. Considerando o processo administrativo 101.25/2023, protocolado em 24/4/2023, considerando a denúncia contidas nas folhas 3 e 4, considerando o parecer técnico ambiental 24/2023, contidos nas folhas 28 a 30, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Considerando que o Decreto Municipal número 12.578, de 18 de maio de 2022, autorizou a permissão do uso da área objeto do supracitado processo administrativo para a instituição Sal da Terra. Requeremos, na forma regimental, que se oficie a mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Claro a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, com fulcro no artigo 37 do regimento interno desta edilidade e artigo 36 da Lei Orgânica do Município, destinada à apuração de denúncias de possíveis infrações ambientais contidas no processo administrativo 101/25 de 2023, com duração de 90 dias, e que terá a composição de 3 membros indicados pelos líderes de bancada. Assinaram esse requerimento Carol Gomes, Irandera Augusto Lopes, Sérgio Carnevale, Diego Garcia Gonzalez, Rafael Andretta, Hernani Alberto Mônaco Leohard, Paulo Guedes, Alessandro Almeida, Sivaldo Faísca, Luciano Feitosa de Melo, Adriano Latorre. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Eu quero convidar também os demais parlamentares que não assinaram, que está ali em cima da mesa, se todos assinar, melhor. Também quero pedir ao primeiro secretário, se possível, excelência, que leia a justificativa desse requerimento. Solicito ao primeiro secretário que leia a justificativa. Comissão Parlamentar de Inquérito. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil de Rio Claro, realizou vistoria no dia 3/4 de 2023, em localidade do bairro Mãe Preta, atendendo denúncias efetuadas por moradores dessa região. Tal denúncia referia-se a uma obra clandestina de terraplanagem que estava ocorrendo próximo a um campo de futebol. Além de vasto desmatamento da região, essa obra estaria extraindo e transferindo grande volume de solo, situação também validada pelos numerosos caminhões que trafegavam no local com esse objetivo. O parecer técnico ambiental 24/2023 ratifica que, durante o reconhecimento da área, foi possível a identificação das obras de terraplanagem. Essas obras foram percebidas dentro do raio de proteção de áreas classificadas como áreas de preservação permanente e zona especial de proteção de recursos hídricos. Classificações, estas que visam proteger nascentes, cursos d'água e todos os recursos naturais da nossa região. Desnecessário lembrar que as nascentes e cursos d'água têm papel vital, pois ali são extensões de lençóis freáticos e reservatórios subterrâneos, fundamentais para a manutenção da umidade do solo e a garantia do fluxo dos cursos d'água. Qualquer intervenção em áreas com essas características lesa recursos naturais indispensáveis à vida de espécies vegetais e animais. Em segundo momento,
obstruem fontes de desenvolvimento que utilizam a água como fator de produção, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Ademais, as obras que aconteceram ali promoveram a destruição de habitats, desencadeando ainda mais diminuição de biodiversidade local, bem como intensificaram o avanço de um problema recorrente, a vassoroca, erosão acentuada que expõe vossoroca, erosão acentuada que expõe o lençol freático, degradado o solo, destrói terras agriculturáveis, promove o assoreamento de rios e cursos d'água, além de oferecer riscos inestimáveis à segurança de pessoas e infraestruturas próximas. Recursos hídricos, flora, fauna, o meio ambiente, moradores do Parque Mãe Preta e a nossa sociedade, enfim, foram amplamente lesadas. Desta forma, considerando que o requerimento para constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, foi assinado por 1/3 dos membros dessa Câmara Municipal, ou seja, mínimo de 7 vereadores. A referida Comissão Parlamentar de Inquérito está criada. Questão de ordem, presidente. Eu darei questão de ordem a Vossa Excelência assim que eu terminar aqui Desculpa. de terminar o Obrigado. requerimento. Em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 37 do Regimento Interno desta Casa de Leis, essa presidência solicita aos líderes partidários do União Brasil, do PSD e do PP que indique de imediato um vereador que irá compor a citada Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, assegurando e respeitando, assim, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que integram a presente Câmara Municipal para a composição dos 3 membros para a CPI. Solicita aos líderes que indiquem os membros que farão parte da CPI e solicita ao primeiro secretário que anote a composição dos membros da CPI. Uma parte, senhor presidente. Solicito ao novo vereador Valdemar, líder do União Brasil, que indique o vereador que fará parte da CPI. Senhor presidente, em reunião partidária, inclusive com o presidente da União Brasil, Rodrigo Guedes, e os vereadores Sivaldo Faísca e Serginho Carnevale, que fazem parte da bancada do União Brasil, foi decidido que o União Brasil indicará o vereador Sivaldo Faísca. Solicito ao primeiro secretário que faça a anotação. Solicito ao líder do PSD, vereador Tiago Yamamoto, que indique. Senhor presidente, em conversa com os membros do nosso partido, a gente abre mão e dá oportunidade para um próximo partido, tá bom? Então está aberta a mão, o PSD não vai indicar o vereador. O novo vereador Júlio Lopes, líder do PP, que indique um vereador para compor a CPI. Em conversa com o nosso presidente, com o nosso vice-líder, o Leandro Torre, eu vou indicar eu mesmo na comissão. Então, o PP indicou o novo vereador Júlio Lopes. Solicito ao novo vereador Paulo Guedes, do PSDB, que indique um vereador para compor a CPI. Senhor presidente, em conversa com o meu nobre par e a direção do partido, nós declinamos a indicação e repassamos a possibilidade para os demais partidos. Consulto ao líder do MDB, novo vereador Hernani, que indique um vereador do seu partido para compor a CPI. Conversa com o vice-líder Geraldo Voluntário e com o presidente Bruno Oliveira, eu me indico como fazendo parte da CPI, excelência.
está composta a CPI com os 3 integrantes. Solicito aos senhores membros da comissão parlamentar, primeiro secretário. Dá para ler? Dá. Solicito aos senhores membros da comissão parlamentar de inquérito que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 37 do Regimento Interno, que procedam à sua primeira reunião e nela faça a eleição do presidente e do relator, dando início aos trabalhos, sendo que, de acordo com os parágrafos 6º do artigo 37 do Regimento Interno, a comissão que não se instalar dentro de 10 dias após a nomeação de seus membros ou deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, será declarada extinta, salvo-se que, para a última hipótese, o plenário aprovar a prorrogação do prazo. Informa ainda que os procedimentos a serem adotados após o prazo previsto no requerimento, que a constituição de comissão parlamentar de inquérito será cumprido, o dispostos nos parágrafos 13 e 14 do artigo 37 do Regimento Interno desta edilidade. Questão de ordem, excelência. Eu vou dar uma questão de ordem primeiro ao vereador Moisés. Uma parte ao vereador Moisés. Questão de ordem, né, presidente? Bom, eu queria relatar algumas coisas aqui, presidente, rápido. Eu sou favorável à CPI, não tem problema nenhum, tá, da minha pessoa sobre essa questão, para que possa averiguar se tiver qualquer tipo de irregularidade. Estamos à disposição também. Gostaria de usar esse tempo para me direcionar à população de Rio Claro e também ao Poder Judiciário, para que vocês possam saber o que está acontecendo aqui nessa Câmara. Trata-se do requerimento 01/2023, de autor do vereador Hernani, para abrir uma CPI contra uma instituição, Sal da Terra. A motivação dessa CPI tem a impressão, só a impressão, de ser mais uma perseguição política contra mim, do que realmente investigar algo. Gostaria de passar um vídeo para vocês agora. Pode soltar o vídeo, fazendo favor? Para que vocês possam ver o posicionamento. E eu preciso desse tempo, presidente. Já vai. Vereador, derrubava esse requerimento toda semana. Ou existe o sim ou não. Então é o seguinte, o grupo político já está se formando. Aqui é política 24 horas. O Moisés só pensa nele como vereador, como pessoa, excelente pessoa. Mas é o seguinte, Val, Vossa Excelência, se tivesse nos alertado antes, eu votava com Vossa Excelência nos outros requerimentos também. Mas aqui é um grupo político. Então eu voto contrário, não pelo requerimento em si, pelo grupo político que está se formando, e não adianta falar, existe grupo A e grupo B. Eu estou com a maioria do nosso grupo. Voto contrário ao requerimento do Moisés Marques. Por que, vereador Traíra? Porque é vereador que dá a palavra e não cumpre. Eu cumpro das minhas palavras, das minhas ações. Eu já vi Vossa Excelência dar a palavra para o presidente da Câmara e não cumprir, de votação. Eu peço a Vossa Excelência e aos demais vereadores, eu quero abrir uma CP agora, requerimento verbal sobre o desmatamento que houve na Mãe Preta. Não tem brincadeira com o Hernani Leuhart, não estou aqui para brincar, não admito brincadeira. É assim, ó, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa daqui para fora uma coisa, daqui para dentro outra. Não admito Leuhart ser taxado como isqueirinho. Eu peço a Vossa Excelência regimento. Estou como líder da bancada do MDB, eu quero montar uma CP e conto com o voto dos senhores vereadores sobre o desmatamento que houve lá no Mãe Preta. Uma parte, presidente. Então, concluindo a minha fala, não concluí ainda. Concluindo a minha fala, vocês puderam ver que, na verdade, é um problema pessoal que o Hernani tem comigo. Mas tem um problema comigo, resolva comigo, não prejudicando a população, como ele vem fazendo. Na sessão do dia 4, ele votou contrário ao requerimento que eu pedia, uma quadra de areia para a Associação Novos Caminhos do Bom Sucesso. E disse, claro, que era por causa de minha pessoa, nem ao menos
pensou na população, nem pensou nas crianças que iriam utilizar aquele espaço, nem pensou nas famílias. E semana passada, após ter dado um chilique aí, aqui na Câmara, como você viu, você não precisava nada daquilo, teve uma reação descontrolada, bateu na mesa e, novamente, por não concordar comigo, pediu a CPI contra uma suposta irregularidade na sede do Projeto Social Sol da Terra. Mais uma vez, tentando usar uma instituição para me atingir, mais uma vez, não pensando nas crianças que utilizam os serviços desse projeto, nas famílias referenciadas ali. É contra esse tipo de política que sou contrário, uma política desleal, uma política que usa o sistema para oprimir. Quero dizer aqui que não serei contra a CPI, como eu deixei claro. Tenho orgulho de ter sido o fundador dessa instituição, o Projeto Social Sol da Terra, que fez e faz tantas famílias por tantas crianças, e que vai continuar fazendo, pois tenho plena confiança na diretoria do projeto, da idoneidade, dos diretores e funcionários, e que deve não temer. Agora, porque o vereador Hernani não abriu a CPI para investigar a questão do Paulo Guedes, por que não abriu essa casa? O Hernani não abriu, faz 2 mandatos que você está aqui, que já foi condenado em 2 instâncias pelo Poder Judiciário, porque o vereador Hernani não quis abrir uma CPI para investigar o vereador Júlio Lopes, que apareceu em vídeo e toda a rede social, pegando o assessor, não pegando, que teve partido político pedindo CPI, e o vereador Hernani engavetou o pedido. Por isso, tenho plena tranquilidade e confiança, estarei participando e acompanhando cada ato dessa CPI. E quero falar para toda a população do bairro Mãe Preta, Boa Vista, Novo 1, o Projeto Social Sol da Terra não vai parar. Continue esse trabalho lindo e nós não vamos parar. Quero agradecer a contribuição e o que precisar, eu estou à disposição, presidente. Uma parte. Uma parte na vereadora Hernani. Depois na vereadora... Eu passo primeiro a nobre vereadora Carol Gomes, com toda a honra do Carol. Depois o Orander. Com a palavra na vereadora pode deixar Carol. Eu por último, porque eu quero agradecer a propaganda que o vereador está fazendo de mim. Na verdade, o vereador Moisés, nem que o senhor fosse contra a CPI, o senhor poderia barrar a CPI. Então, mas não, eu entendi a sua colocação, mas acho que a gente demonstra ser favorável a uma CPI, a algo que está sendo legitimado pela casa a partir do momento que a gente coloca a nossa assinatura no papel. E foi colocado na mesa do secretário para que todos da casa se levantem e coloquem sua assinatura no papel. Vossa Excelência em nenhum momento colocou, até mesmo para provar a vossa honestidade, para provar a honestidade do Sol da Terra, que eu acredito que nem é direcionado ao senhor, é direcionado à questão ecológica de Rio Claro e o quanto a gente já sofre em relação às nascentes, enquanto a gente já sofre em relação aos nossos lençóis freáticos, em relação ao nosso prejuízo ambiental. Eu, como, por exemplo, uma pessoa membro da Comissão de Meio Ambiente, jamais poderia deixar de investigar uma questão como essa. Uma pessoa que é líder da RAPS, o movimento institucional político do Brasil, nacional, de cunho ambientalista, jamais poderia deixar de investigar uma coisa como essa. Como já investigamos a questão no passado do chorume, onde o vereador Val foi presidente, onde a gente já investigou várias questões em relação a empresas de aterro sanitário, entre diversas outras coisas de cunho ambiental. Não leve para essa questão, é de cunho ambiental. A nossa cidade, ela é muito pautada pela nossa questão ambiental. E, infelizmente, há muitas leis, mas
pouca representação e, principalmente, pouca fiscalização. Por isso, todo mundo faz o que quer. Então, é importante a gente abrir, sim, essa comissão parlamentar de inquérito para a gente investigar, para a gente punir realmente se há ou não responsáveis. E não personalizar uma CPI. Não é uma personalização do senhor. Não é tudo o senhor. O senhor não gira em torno da Câmara Municipal. E a terra não gira em torno do senhor. Mas a gente, Rio Claro, gira, sim, em torno do meio ambiente. Rio Claro gira, sim, em torno de uma política efetiva ambiental. Rio Claro gira, sim, em torno de uma questão constitucional. E é por isso que eu coloquei meu nome ali. E se o senhor carregasse essa mesma Constituição no peito e essas mesmas verdades, o senhor também colocaria o seu nome ali. Mas não o fez. Preferiu se fazer de vítima. E essa é a minha fala de hoje. Muito obrigada. Uma palavra no vereador Irander Augusto. Uma palavra no vereador Hernani. Vossa Excelência, Moisés, é testemunha que nunca faltei com respeito com Vossa Excelência. Verdade ou mentira? E eu convido Vossa Excelência a assinar junto. É uma CPI de investigação. Nós tivemos uma discussão calorosa, a partir desse momento, aonde que esse pobre, humilde vereador vai exigir que os vereadores assinem. Eu não tenho, nunca tive essa... cada um responde por cada um. Agora, o senhor quer mirar em mim? Não tem problema. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar respeitando Vossa Excelência cada dia mais. Agora, quem não deve, não teme. Assina com nós a CPI e vamos investigar. Eu rezo para Deus para não dar nada. E depende do decorrimento, Vossa Excelência. Uma parte, senhor presidente. Uma parte no vereador Paulo. Senhor presidente, nessa parte, eu fui um dos que assinou a CPI, né? Mas eu pautei a minha assinatura na importância do tema. Ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu um relatório muito técnico, discorrendo o que houve naquela área. E aí eu quero dizer o seguinte, que ali nós temos uma APP com mais de 68 mil metros quadrados, que ela serve de referência e estudos para uma importante universidade do nosso município, que é a Unesp. Então, o setor de geologia, 2, 3 vezes por ano, manda os alunos para fazer a cobertura de ensaios e estudos de solo, vereador Adriano, na Vossoroca, que o senhor acabou de ler. Mas, vou um pouquinho mais além. Essa mesma área, ela tem importantes minas que abastecem o Ribeirão Mãe Preta, que é um afluente do Ribeirão Claro. E hoje nós sabemos que 60% da água que nós utilizamos, ela é advinda do Rio Corombataí e os outros 40% do Ribeirão Claro. Então, se nós não levarmos essa questão da degradação ambiental em consideração, daqui a pouco não vai ser nem a construção da ETA 2, da ETA 3, da ETA 10, da ETA 20, que vai nos trazer sustentabilidade para esse importante bem natural. Mas eu digo um pouco mais a respeito dessa questão, vereador Moisés. Não tinha a informação, né, que foi a possível instituição que o senhor pertence aí, que participa, né, que havia feito essa degradação. Mas, se for constatado, o mínimo de bom senso é fazer a recuperação ambiental daquela área. E dar àquela área de proteção ambiental o que ela tinha antes da degradação. Senhores vereadores. A parte, presidente. Eu dei a parte a Vossas Excelências para falar sobre a CPI. Dei o tempo necessário para explanar tudo. Eu não vou dar mais essa parte para nenhum mais vereador para falar a respeito da CPI. A CPI vai fazer o seu trabalho e cada um se manifeste no trabalho. Como eu já disse, não vou dar a parte sobre a CPI. É só um desfecho que eu acho aos parlamentares, à imprensa, ao público, todo mundo interesse, é sobre a CPI. Eu voto no Júlio para relator e no Faísca para membro. Só para me terminar. E mim para presidente. Agora o Júlio vota e faz. No vereador Júlio Lopes. Hernani, presidente. Eu, relator, Faísca, membro. Senhor presidente. Hernani, presidente, Júlio, relator e eu, membro. Então, está formado
a comissão. Só para O terminar. novo vereador Hernani, presidente. Novo vereador Júlio, relator. Novo vereador Sivaldo Rodrigues de Oliveira, membro. Uma parte só para terminar, novo vereador, 1 minuto. Eu tenho a plena convicção na diretoria do Projeto Social Sol da Terra, são famílias que cuidam de famílias. Questão de ordem depois, Quem presidente. não conhecia ainda aquele local, que eu acredito que às vezes alguém não possa ir lá, era um descarte de pessoas, largado pelo poder público, que hoje uma instituição cuida. Então, isso é importante relatar. Sobre a questão da CPI, assinei, não faltei, cumpri meu papel aqui, assinei, porque sei da legitimidade que tem o projeto com o município. E como eu falei, que eu também estou à disposição, mas confiante em todo o trabalho que faz, não só na Mãe Preta, Boa Vista e Jardim Novo 1. Obrigado, presidente. Uma parte, novo vereador Adriano Latorre. Senhor presidente, nessa parte aqui, não é de CPI que eu vou falar não, presidente, eu vou falar de coisa boa. No último sábado, teve um torneio de voleibol em Santa Gertrudes, com o projeto Novos Talentos aqui da cidade de Rio Claro. Eu gostaria que a Keila colocasse as fotos. Precisava ter feito a barba, né? E eu gostaria de agradecer, senhor presidente, ao prefeito municipal Gustavo, ao secretário Rogério Marchetti, a primeira dama Bruna, a Melissa, que prontamente eu solicitei um ônibus e uma van para levar essas crianças em Santa Gertrudes. E, senhor presidente, não tem preço ver essa molecada aí, ó. Meninas e meninos misturados. 70%, que voleibol é as meninas que gostam mais de jogar. Então, senhor presidente, olha, eu quero agradecer muito essas pessoas que eu citei aqui, porque eles não tinham transporte para ir. E graças a Deus eu consegui. E está aí a alegria dessas crianças aí, Jonatas e Josiane. Muito obrigado aí pela confiança. Senhores vereadores, já sobre essa presidência da mesa, vários requerimentos para dar entrada nessa sessão. Requerimento ao vereador Wagner. Requerimento ao vereador Rodrigo. Requerimento ao vereador Sivaldo. Requerimento ao vereador Pastor Diego. Requerimento na nova vereadora Carol Gomes. Em votação. Senhor presidente. Aqueles que foram favoráveis para receber esse requerimento, permaneça a comissão. For contrário, que se manifeste. Está aceito esse requerimento para dar entrada nessa sessão e votação nessa sessão. Uma parte no vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, eu havia destacado 2 requerimentos, o 2134 e o 2137. Então, eu gostaria que eles fossem jogados para a próxima sessão. Que assim a secretaria o faça. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito que os requerimentos, indicações e moções sejam votados em bloco. Dispensadas as leituras, exceto destacados pelos pares. Consulta ao vereador seus requerimentos, indicações, moções podem ser votados em bloco dispensando as leituras. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Que foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Em votação, os requerimentos, indicações, moções em bloco. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Que foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Essa presidência... Uma parte, presidente. Uma parte da vereadora Carol. Presidente, como não deu tempo de ler alguns requerimentos, esse aqui é muito interessante, vou falar bem breve. Eu gostaria que meus nobres pares votassem favorável. Hoje a gente tem apenas um tipo de cobrança dentro do ônibus, né, que é através do cartão ou através do dinheiro. E para facilitar, hoje, como a gente está no meio eletrônico, né, no meio digital, no mundo digital, para facilitar a questão da cobrança, eu solicito que a empresa de ônibus reveja a forma de cobrança para que a gente coloque cartão de crédito, cartão de débito, via Pix também, para facilitar que os usuários de serviço público eles possam estar pagando de uma forma mais rápida e também agilizando o serviço. Quando você faz por um Pix de transferência ou quando você coloca o cartão de crédito por aproximação, por exemplo, você está agilizando e dando mais modernidade ao serviço público e também dando mais qualidade de vida ao cidadão. Então, eu gostaria que meus nobres pares votassem favorável. Bom, já votaram, então eu gostaria de deixar aqui. Já está votado o requerimento de Vossa Excelência e brilhante requerimento.
Essa presidência informa que está encerrado o tempo destinado ao expediente, que após o intervalo regimental do artigo 92, passaremos para a ordem do dia. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicita a dispensa do intervalo regimental. Consulta o novo vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. A pedido dessa casa, vamos fazer 1 minuto de silêncio às famílias enlutadas. Solicito ao novo vereador o registro de presença junto ao painel eletrônico para abertura da ordem do dia. Viram 10 é 10. Como agora está aberta a ordem do dia, acho-se abertas as inscrições para os vereadores que pretendem falar do projeto constante na ordem do dia. As inscrições deverão ser realizadas junto à mesa da presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos os projetos constantes na ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 49/2023, Hernani Alberto Mônaco, Leohart e Caroline Gomes Ferreira de Melo. Dispõe sobre reconhecimento de modalidade esportiva Wheeling no município de Rio Claro e da outras providências. Processo 16.245. Em votação, informo que o projeto de lei número 49/2023 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Samilinha, sua mãe é muito linda. Eu também acho, viu? Só o velho dela que tá meio passadinho. É. Tá bom, né? Tô brincando. Você vota nesse projeto, Pereira? O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicita dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com o devido cuidado o projeto de lei 51/2023, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções.
Sala de Sessões, 18/9/2023, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 51/2023. José Júlio Lopes de Abreu e Hernani Alberto Mônaco Leohart. Institui no calendário oficial de eventos do município de Rio Claro o Dia Municipal do Terço dos Homens. Processo 16.247. Em votação. Informo que o projeto de lei número 51/2023 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Senhor presidente, quando puder dar uma questão de ordem. Assim que votar o projeto, Vossa Excelência, darei a questão de ordem. Sivaldo. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Hernani. Solicito a dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulto aos vereadores da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da redação final. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador... Então li primeiro. Não, fala para ela que está aqui. Estava na frente, em cima. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 51/2023, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 18/9/2023, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, que se manifesta. Aprovado por todos os votos. Uma parte no vereador Luciano Feitosa de Melo. Boa noite a todos, aos vereadores, vereadora, funcionário da casa, ao plenário, à Guarda Municipal, o povo que está nos assistindo. Nessa questão de ordem, esclarecer que isso daí veio até para a rede social, algumas críticas, algumas pessoas que entenderam só um lado da moeda, tá? No dia 10 de julho, eu fiz 2 requerimentos, um lá para fazer 2 quadras de vôlei no Jardim Bom Sucesso. Então, uma seria na Avenida 9 com a Rua 6, ao lado da Celeste Calil, e uma no Centro Esportivo do Jardim Novo Venzio. Aí, concordo com a fala do nobre vereador Val, aquele dia na sessão. Por favor, senhor presidente. Aquele dia na sessão, que ele falou que isso daí tinha que ser feito um pente fino pelo jurídico. Hoje, o próprio vereador Rogério Marques, Moisés Marques, que eu não tenho nada contra, ele também falou que o jurídico já tinha avisado ele que tinha um igual, se eu não me engano. Você falou. Puxa na câmera. Então, uma região carente, irmão, a gente sabe que é um tempo eleitoreiro, entendeu? Que a gente sabe que tem vários grupos, entendeu? Então, ele fez o requerimento a pedido de uma associação que se formou agora, tá? E jamais eu não quero benfeitoria para a região do Bom Sucesso, Novo Venzio, Bom Retiro. E lá, na postagem, é como que eu tivesse derrubado... Só um minuto, senhor presidente. Oi, velho, nós vai virar essa câmera, porque viraram comigo, entendeu? Aí, no requerimento lá, falaram que eu derrubei o requerimento do nobre vereador Moisés Marques. Jamais. Eu
jamais vou fazer um requerimento igual a qualquer vereador ou semelhante, ou um projeto igual. E também, quando teve igual, eu fui o primeiro a recuar e deixar outros projetos andarem, semelhantes, tá? Então, isso daí, não que gerou um desgaste, gerou um desconforto, entendeu? E o mesmo endereço que a gente fez o requerimento, o nobre vereador foi lá e fez um requerimento, entendeu? Nobre vereador, não tenho nada contra o senhor, a gente nunca teve nenhum atrito, peço para Deus abençoar a sua vida, jamais eu queria que o senhor tivesse uma CPI agora, eu assinei só essa abertura de uma CPI, tá? A instituição, desculpa, me corrigiu corretamente, a instituição Sal da Terra, que tem uma importância, ou qualquer associação, você entendeu? A partidária, você entendeu? Eu tenho grande respeito pela instituição e por você, nobre vereador, tá bom? Então, eu achei que ali deveria dar valor para o primeiro requerimento que teria entrado, você entendeu? Não um que entrou com o mesmo endereço que eu fiz, bem detalhado, você entendeu? Então, isso daí tem que passar a narrativa para o povo, não de politicagem. Eu acho que o que foi feito lá nas redes sociais, para mim, é mentira. Vou dar o direito de resposta nas redes sociais, lá para o meu bairro, lá, entendeu? Pode ter certeza. Semana passada eu não vim, porque eu adoeci. Aí eu vi a sua fala, e teve fala que o senhor foi infeliz, e vou corrigi-lo, tá? Que o senhor fala que o bairro precisa de uma área lazer, que não tem nada, para o seu entendimento, no primeiro mandato, antes de eu estar vereador, eu consegui uma verba de R$500 mil para construir um centro esportivo. Esse centro esportivo eu poderia colocar em qualquer região de Rio Claro, mas lá nunca teve e ia chegar depois de 300 anos, porque lá tem uma representatividade. Eu falo que estou hoje vereador para a população de Rio Claro, defendo muito o meu distrital, defendo muito a galera de lá, entendeu? E o senhor falar que não tem uma área de lazer, eu discordo com o senhor. Lá, desde 2006, eu vi o prefeito Juninho prometer, vários políticos prometer um campo de futebol, nós levamos um centro esportivo. Vi lá também falar que está tudo faltando manutenção no campo. Isso daí me doeu muito. A pessoa que fazia manutenção do campo, se veio a óbito faz um mês, entendeu? Então, só um minuto, senhor presidente. Então, ó, cadê a câmera, mano? Puxa no zoom aí, ó. Isso aqui, ó, é um requerimento meu, tá? Lá da quadra de vôlei, no dia 10 de julho. 10 de julho, tá? O Moisés entrou com um requerimento igualzinho, mano. Igualzinho, tá? No dia... Só um minutinho. No dia 3 de setembro. 3 de setembro. Se eu quisesse derrubar um requerimento e ir contra a comunidade, por que eu ia entrar com um requerimento no dia 10 de julho? Entendeu? Então... sobre minha assinatura na CPI, o próprio meio ambiente fala que tem irregularidades, tá, no projeto, e a gente tem que apurar. Quando o senhor falou sobre o caso do Paulo Guedes, sobre o caso do Júlio Lopes, tá, eu sempre votei favorável. Eu não sou a favor de rachadinha, parceiro. Pode ter certeza. No meu gabinete não tem rachadinha. E votei a favor, sim. Mas houve aquele negócio lá que o Lula liberou todo mundo, e o Paulo Guedes junto. Deus abençoe você, Paulo. Você também, viu, Júlio? Entendeu? Então, para ficar esclarecido para o povo, eu tenho os documentos, tá? E eu acho que o documento... com certas pessoas que não têm
que fala que tem bigode, mas não tem nada, mano. Você trata ali, ele vaza ali, ó. O cara, às vezes, não é homem de honrar o saco que tem. Desculpa. Saco não vai dar decoro. Pode ser saco de laranja, de mamão. Aí eu vou falar um negócio para você. Para o pessoal lá do Jardim Bom Sucesso, lá, Novo Venço, Bom Retiro, eu dei entrada no documento, tá? Jamais quis derrubar o requerimento do Moisés. Eu achei que era muito parecido. E ele foi no meu requerimento e jogou, entendeu? Então, eu conversei com os vereadores, eles também não acharam certo. Mesma coisa, Moisés. Me tacaram numa CPI. E a nobre vereadora, os caras iam comer nós, parceiro. Mas a gente provou que a gente estava certo. Minha torcida, irmão, é para que você, seu projeto lá, hoje o senhor é o voluntário e tem um amor por isso, que não aconteça nada, tá bom? Quem não deve, não teme. E o senhor, eu tenho um grande respeito, e eu gostaria que o respeito fosse recíproco e continuasse assim, tá bom? Só para esclarecer para a população que esse documento aqui, ó, deu entrada no dia 10 de julho. O outro foi no dia 3 de setembro, entendeu? Jamais queria derrubar projeto de alguém ou requerimento, mas eu acho que a gente tem que ter o bom senso. E foi isso que aconteceu. E sobre área de lazer, a gente tem lá um centro esportivo que este vereador conseguiu no valor de R$500 mil. E é isso daí. E depois eu vou fazer um vídeo também para explicar lá para as pessoas. E a política, no meu modo de pensar, é politizar o povo, não fazer politicagem e enganar o povo. Ninguém precisa derrubar ninguém, tá? A gente sabe que tem um grupo dividido. Eu gosto do outro grupo também, não tenho nada contra, você entendeu? Mas não é derrubando os outros, atropelando, contando mentira. Vai se lascar, mano, entendeu? Isso aí só desgasta. E posso falar um negócio para o senhor? Entre críticas, eu ouvi uma frase, e esterco, irmão, eu prefiro o esterco, pelo menos aduba alguma coisa, porque as críticas, mano, levar coisas que é mentira para as pessoas publicar, nada a ver isso daí, leva a verdade, mano, é só isso daí, só. Tamo junto, obrigado. Moisés, volta a falar, Deus abençoe sua vida, sua família, tá bom? A parte, presidente. Uma parte no vereador Moisés. Lu, é recíproco, até virar um pouco para você sobre isso, tá? Pode ser que você tenha feito... Mas não pode virar as costas para a mesa. Opa, desculpa, presidente. Pode ser que ele possa ter feito o ofício para secretarias ou para outras secretarias, quando até mesmo eu não sabia do seu requerimento, tentamos pesquisar pela casa, tentamos procurar Moisés, pela casa. você acabou de falar pera, que o jurídico falou que tem um parecido. Agora você falou que não sabia? Eu já tinha feito pelo pedido da instituição. Já tinha feito o pedido. Se depois a gente foi pesquisar, foi com todo o respeito a essa pessoa. Para mim foi uma instituição, pediu, a gente foi, atendeu, solicitamos a quadra para que possa atender quem ganha com isso, como você falou, é a população. Nada contra a sua pessoa. Quando eu falei na tribuna aqui, eu citei o nome do vereador Hernani, pouco citei o seu nome, porque eu entendi mais ou menos o que tinha a ser feito, mas quanto a sua pessoa, não tenho nada contra, você sabe disso, gosto muito de você, espero que você continue seu trabalho cada dia mais pela população, não só lá, como em outros lugares também que te chamam, que você possa atender todos. Tá bom, Lu? Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 138/2023, Geraldo Luiz de Moraes. Denomina de professora Maria Benedita Michele, professora Lia, o anfiteatro da Escola Municipal Hamilton Prado, situada na Rua 14, 3.896, Vila Olinda. Processo 16.346. Encaminhando a votação, presidente. Encaminhando a votação no vereador Geraldo Luiz de Moraes. Eu quero pedir voto favorável a esse projeto de lei, o qual vai estar denominando de professora Maria Benedita Michele, professora Lia. Quero pedir os votos favoráveis, não vou me alongar muito, que já falei na semana passada,
que é na Escola Municipal Hamilton Prado, situado na Rua 14, na Vila Olinda. Para o processo, já tem o número do processo. Peço voto favorável a esse projeto, que é de grande importância para aquela instituição que a professora Lia deu muitos anos aula ali naquela escola. Obrigado. Em votação. Informo que o projeto de lei número 138 de 2023 depende de 2/3 dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 138/2023, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 18/9/2023, assina presidente. Em votação, redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Primeira discussão do projeto de lei 37/2023, Diego Garcia Gonzalez. Veda às instituições financeiras ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, por ligação telefônica, com aposentados e pensionistas, sem que esses o tenham solicitado. Parecer jurídico número 37/2023, pela legalidade com ressalva. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça número 40/2023, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública número 73/2023, pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas número 76/2023, pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, número 78/2023, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Finanças, número 104/2023, pela aprovação. Emendas em separado de autoria do vereador Diego Garcia Gonzalez. Processo 16.229. Em votação. Informo que o projeto de lei número 37/2023 depende de maioria absoluta dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa a leitura da emenda, que as mesmas sejam votadas em bloco, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, o pedido de dispensa da leitura das emendas e que as mesmas sejam votadas em bloco. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os votos. Em votação, as emendas em bloco. Informo que a mesma depende de maioria absoluta dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Não adianta não. As emendas foram aprovadas por 15 votos favoráveis.
Senhores vereadores, há um pedido de vista por 120 dias no projeto de lei número 15/2022, feito pelo novo vereador-geral Luiz de Moraes. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permanência da comissão, for contrário, se manifesta. Aprovado o pedido de vista. Uma parte, senhor presidente. Uma parte no vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, já que nós instituímos a CPI, queria dar uma sugestão ao nobre vereador Leonhard, na condição de presidente da comissão, que ele convocasse a Unesp para participar das questões técnicas, que eu acredito que seja de fundamental importância, pela importância daquela área de proteção ambiental para a universidade. Com certeza, Paulo. Senhores líderes, algum dos senhores querem fazer uso da palavra pelo artigo 84? Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, agradeço a presença dos senhores vereadores, dou por encerrada a presente sessão ordinária.